A paz do Senhor Jesus Cristo, os meus amados irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Nosso vídeo de hoje nós trataremos sobre a disciplina de missiologia. O que é missiologia de forma prática? O que nós estudamos em missiologia? Então este vídeo é um vídeo conclusivo, um vídeo onde visa tirar as suas dúvidas acerca do tema. Se você gostar, compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então vamos lá falar sobre este tema tão importante para a Igreja de Cristo. Missiologia. O que é missiologia? Missiologia é uma palavra composta por dois termos, missio e logia. Missio, que vem do latim, que significa missão. Logia significa estudo, ciência, e vem do grego. Logo, em missiologia, nós estudamos a missão, a grande comissão da igreja. Em missiologia, nós nos aprofundamos para aprendermos com mais afinco, com mais zelo acerca da grande missão que recebemos do Senhor Jesus Cristo. Conceituando o que é missiologia, em missiologia nós estudaremos alguns termos, no qual são evangelização, cristianização, o que é missão e missões. São termos comuns, mas com um significado um pouco diferente, mas eles buscam os mesmos fins, então eles são duas palavras que coexistem, e nessa disciplina nós estudamos isso. Então, missiologia é uma ciência que estuda a missão essa da igreja. Logo, aprendendo sobre missiologia e a sua importância, porque é importante nós estudarmos missiologia, porque com o estudo da missiologia nós podemos buscar estratégias e parâmetros a fim de cumprir o chamado do mestre. Então a importância de missiologia é para que possamos, como igreja do Senhor, como uma missão que nós recebemos, nós desenvolvamos essa missão com maestria. Então, entendendo sobre o que é missão, sobre missiologia, vamos para missão e missões. Missão, amados irmãos, está relacionado a... É uma expressão que ela não está exclusivamente no contexto eclesiástico, mas missão está relacionado à responsabilidade da igreja em algumas áreas, a saber, no testemunho, no serviço, na adoração ao Senhor Deus. Já missões faz parte de missão, mas está mais relacionado ao preparo, ao envio, a qual a igreja ela prepara a fim de enviar e também manter determinado missionário ali desenvolvendo um trabalho. Então, essas duas palavras, missões e missão, as suas abrangências são essas. Partindo então para o conceito de missiologia, de missão e missões, nós temos o Deus das missões. Uma visão trinitária, uma visão missionária na Trindade. Nós temos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e
o propósito da Trindade relacionado ao estudo de missiologia. A importância fundamental da Trindade, pois nós temos Deus o Pai como o primeiro missionário. Você sabia que Deus foi o primeiro missionário? Então, por que ele foi este primeiro missionário? Logo após o homem cair no jardim, na região do Éden, o homem peca e logo ali nós temos conhecido como o proto-evangelho, que está em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, no qual ali nós temos o proto-evangelho, que vem de uma palavrinha latina, né? Então, essa proto-evangelho é do latim, do grego proto, primeiro, primeira, proto-evangelho, boas novas. Então, a primeira boa nova pregada ali para o homem após a queda. Então, aí nós temos Deus, o primeiro missionário, um papel muito importante, e o propósito de Deus, o primeiro missionário, não está simplesmente nesta parte, mas como em toda a Bíblia, nós vemos um Deus com um pensamento missionário de resgate. Então, o papel do Pai, o papel do Filho, o papel da Trindade na missão. Nós falamos sobre o papel do Pai, o papel do Filho, que é o missionário enviado, cujo propósito foi cabalmente cumprido, cujo propósito do seu envio foi de resgatar o homem dos seus pecados. Após o anjo anunciar a Maria do nascimento, disse: seu nome será, ele se chamará Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados, né? Então foi-lhe concedido um propósito, e ele veio, cumpriu esse propósito, foi até a cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos estar aqui. Então foi esse o papel do Filho, né? A segunda pessoa da Trindade na missão, sendo esse um papel extremamente importante, a fim de que pudéssemos estar hoje tendo o acesso à graça, o favor imerecido. E o papel do Filho, o papel do Filho foi ser um missionário enviado, e o papel do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ele atualiza e também está responsável por executar, meus amados irmãos, a obra missionária nos dias atuais. O Filho está responsável, pois nós somos templos e moradas do Espírito Santo. E assim como na igreja primitiva, onde os apóstolos, alguns estavam reunidos, e o Espírito disse: separa a Barnabé e a Paulo para a obra que eu tenho chamado. Então o Espírito envia, o Espírito também impede de ir a determinado lugar. Quando Paulo queria ir a um determinado lugar, a Bíblia diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Em outra ocasião, através do Espírito Santo, ele já sabia o que ele ia passar, os perigos que ele ia passar em determinado lugar, mas o compromisso do apóstolo Paulo era tão grande com missões, que mesmo ele sabendo, pelo divino Espírito Santo, ele sabia do propósito, mas ele mesmo assim ele ia. Mesmo assim ele ia adiante do propósito que Deus tinha estabelecido para ele. Tal era o compromisso dele com a missão estabelecida pelo Senhor. O Espírito Santo envolvido na atualização, em atualizar, em ajudar, em capacitar, o papel da Trindade em missões. E quando nós passando por essa temática do Deus missionário, o Deus missionário, nós temos a Bíblia como um livro missionário. Em toda a Bíblia nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, e nela nós temos a mensagem de salvação,
Nela nós temos a mensagem que conduz-nos ao céu, e através desta mensagem nós temos. A luz aqui apagou, mas eu vou novamente ligá-la. Nós temos a Bíblia como o livro missionário, pois através dela, a inerrante palavra de Deus, o homem conhece, né, a verdade ali do missionário enviado, Jesus, com o propósito de salvar o homem, em toda a Bíblia Sagrada. Então, amados irmãos, há dois termos que nós gostaríamos de abordar também, que está relacionado à missiologia. Que termos são esses? Evangelização e cristianização. São dois termos diferentes, então termos comuns ao estudo de missiologia, mas diferente, mas aí nós estudaremos rapidamente, falarei um pouco sobre eles. Evangelização. Não dá para pensar em missão sem evangelização. Não dá para pensar em obra missionária sem o uso da evangelização. Que a evangelização é fazer o evangelho conhecido de alguém, fazer essa mensagem ser conhecida de alguém. A evangelização, que era muito utilizada por Cristo em todo o seu ministério, pelos discípulos, pelos apóstolos, missionários e pela igreja de Cristo hoje. A evangelização é fazer com que o evangelho chegue, com que as boas novas cheguem às almas. Já a cristianização está relacionado a fazer com que aquele que recebeu a mensagem, ele seja conduzido aos princípios da fé cristã. Logo, a cristianização abrange algo mais após a evangelização, a conversão, a cristianização vem a fim de seguir, a fim de... É um termo muito comparado, é um termo teológico, né? Um termo teológico que traz a ideia do discipulado. É o que Paulo fazia ali na igreja da Galácia. Ele estava com dores como uma mulher de parto, a fim de até que Cristo fosse formado deles. O cuidado do apóstolo Paulo, não só com a evangelização, mas com a cristianização, porque hoje há muita evangelização pragmática, que é o evangelho chegar ao maior número de pessoas. É uma evangelização equivocada, mas sem que haja o cuidado, sem que haja cuidado, que é a cristianização daqueles que receberam a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Então, para nós concluirmos rapidamente essa aula conclusiva, nós falamos sobre o Deus missionário, a Bíblia, o livro missionário. Então, falaremos um pouco sobre o propósito missionário em cada livro da Bíblia. Não falaremos sobre todo, mas em cada livro da Bíblia nós temos propósitos missionários, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Pentateuco nós temos diversos propósitos missionários ali, implícitos ali no Pentateuco, a saber, o proto-evangelho, que é a primeira boa nova, como eu falei para vocês. Também ali no Êxodo, um período de cativeiro do povo, onde eles ficaram no Egito e depois saíram, traz a nós hoje, no campo tipológico, o Egito, o pecado, né, o Egito mundo. Quando a mensagem do evangelho vem, né, Deus resgatou o povo ali, a pessoa é liberta. Há um propósito missionário muito, um propósito missionário extremamente amplo ali no livro do Êxodo, para que nós possamos ficar claro, em cada livro da Bíblia nós temos propósitos missionários. Né? No Antigo Testamento, em Isaías, nós temos diversos propósitos missionários no livro de Isaías. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
Espero que vocês tenham gostado dessa aula conclusiva. E no livro dos evangelhos também nós temos diversos propósitos missionários dos evangelhos, né? A qual é mensagem de salvação, a qual temos Cristo, como nós estudamos, o missionário enviado ali nos evangelhos, nós temos ele cumprindo o seu papel, indo até a cruz, sendo o maior exemplo de um missionário. Maior ali nos evangelhos nós temos como fazer missões, e como evangelizar, os termos que abrangem missiologia. Nos evangelhos nós temos diversos propósitos, como a igreja de Cristo trabalhava com afinco, em Atos dos Apóstolos, dispensa comentários, propósito missionário em Atos dos Apóstolos, como aquela igreja trabalhava, preparando, né, pessoas, enviando as viagens missionárias de Paulo, do qual resultaram em diversas igrejas, né, a qual o apóstolo Paulo fundara, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipos, a igreja aos Coríntios. Então, há diversos propósitos missionários no Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento. Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que Deus continue abençoando e vamos em frente. Deus abençoe. Deixe seu like, ative o sininho de notificações.